Boa noite a todos. Quero cumprimentar os demais vereadores, a vereadora Maíra e os funcionários dessa casa que nos acompanham via internet. Solicito ao vereador Rafael Alberti para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. Eu disse Deus, façamos os homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. Solicito a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 17/8/2021, às 18 horas. Boa noite a todos. A ata da 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada na data de 17 de agosto do ano de 2021. Aos 17 dias do mês de agosto de 2021, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kichler, 1286, sob a presidência do vereador Marcos Antônio Coge, e secretariando os trabalhos a vereadora Maíra Misva, reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos e cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis, e em especial ao prefeito municipal Alfredo César Dreyer, e em seguida solicitou ao vereador Mauro Falkevski para efetuar a leitura de um breve trecho bíblico. Continuando, o senhor presidente solicitou à primeira secretária Maíra Misva para que promovesse a leitura da ata da 23ª sessão ordinária, realizada na data de 10 de agosto de 2021, às 17 horas. Promovida assim a leitura, o senhor presidente colocou em discussão e votação a ata acima citada, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade entre os presentes. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia, solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura do ofício número 07/2021 do setor contábil da Casa de Leis. Em seguida, o senhor presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura do ofício número 203/2021 do Poder Executivo Municipal. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura do ofício número 215/2021 do Poder Executivo Municipal. Continuando os trabalhos, o senhor presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura dos projetos de lei número 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021 e 41/2021. O senhor presidente solicitou novamente a primeira secretária para efetuar a leitura da indicação número 07/2021, feita pelo vereador Mauro Falkevski. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas e os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente aos projetos de lei número 34/2021 e 35/2021. Exarados os pareceres favoráveis, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação os projetos de lei número 34 e 35/2021 com os pareceres, havendo a manifestação da vereadora Maíra Misva fazendo o pedido para o senhor presidente dar um parecer jurídico referente aos projetos de lei 34 e 35/2021. Concedido o pedido, a primeira votação ficou para a próxima sessão ordinária. Logo em seguida, o senhor presidente destacou que não havia inscritos no pequeno expediente e também não havia no grande expediente.
Assim sendo, e nada mais havendo a ser discutido e nem matérias a serem lidas, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada na data de 24 de agosto de 2021, às 18 horas, no mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Marcos Antônio Coge, José Giovanni Machado, Mauro Falkevski, Osni Carlos Stelzner, Rafael Alberti, Anselmo Voidela, Maíra Misva, Dinei Berdinaski e Valdecir Kraus. Eu, Maíra Misva, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que lida e se de achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021. Solicita a manifestação do plenário com relação à ata do dia 17 de 8 de 2021. Declaro aprovada a ata. Tratando de sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicita a primeira secretária Maíra Misma para efetuar a leitura do ofício 08/2021 do setor contábil desta Casa de Leis. Ofício Setor Contábil número 08/2021. Bela Vista do Toldo, 17 de agosto de 2021. Senhor Presidente Marcos Antônio Coge, cumprimento cordialmente, venho através deste encaminhar o relatório do mês de julho de 2021. O resumo do movimento financeiro está abaixo descrito. Saldo anterior: R$ 50.803,36. Repasse recebido da Prefeitura Municipal: R$ 84.126,26. Aplicação financeira do mês 7 de 2021, R$ 270,94. Despesa total do Poder Legislativo, R$ 66.776,63. Saldo positivo do mês, R$ 68.423,93. Desdobramento das despesas, R$ 66.776,63. Pagamento de salário dos funcionários e vereadores, descontos de tarifas, INSS, empréstimos referente ao mês de julho, empréstimo de renda do mês de junho, valor de R$ 49.626,20. Pagamento de material, cartucho para impressora, material para limpeza e cozinha, pagamento de serviços, telefone, sistema de contabilidade, folha de pagamento, recursos humanos e sociais, prestação de serviço de limpeza, tarifa manutenção de estagiária, tarifa bancária, internet, diárias, R$ 17.150,43. Os documentos contábeis estão à disposição da Vossa Senhoria na contabilidade para conferência e assinaturas. Sem mais para o momento, estando à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Maria Emília Schissel Alberti, contadora. Solicita a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura do ofício 224/2021 do Poder Executivo Municipal. Ofício número 224/2021. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 23 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Marcos Antônio Coge, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Nesta, senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, vimos por meio deste emitir resposta às indicações número 05, 06 e 07/2021, sendo as duas primeiras efetuadas pelo edil José Giovanni Machado e as demais pelo edil Mauro Falkevski, acerca dos assuntos expostos em linhas seguintes. Quanto às duas primeiras indicações, as quais tratam de serviços de responsabilidade do município, no qual tange a infraestrutura pública, já tiveram em serviços devidamente efetivados. Já quanto à última indicação,
foi repassado ao setor de engenharia do município para que a análise e possibilidade da construção da ponte indicada, sendo que nos comprometemos a apresentar uma resposta tão logo que tenhamos acesso, providenciando a construção se assim for devido. Sem mais para o momento, subscrevo o presente, renovando os protestos de elevada estima e digno apreço. Atenciosamente, Alfredo César Dreyer, Prefeito Municipal. Solicita a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura do ofício 02/2021 do setor contábil do Poder Executivo Municipal. Ofício número 002/2021. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 23 de agosto de 2021. Senhor Presidente, cumprimento cordialmente, em resposta ao ofício número 29/2021, que solicita esclarecimentos quanto ao projeto de lei número 33/2021, informo que, conforme citado na justificativa anexa, o mesmo destina-se exclusivamente para a folha dos servidores do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, dividido em 70% deste recurso para os profissionais do magistério que atuam na educação básica e 30% aos demais profissionais que estão na educação básica. Os complementos de elemento 3.1.90000000000736 são para a dotação, onde se empenha a folha de pagamento e encargos do Fundeb, 70%, e 3.1.90.000000000737 a folha e encargos do Fundeb, 30%, os quais estão em falta de dotação para empenho da folha. Estes que estamos pedindo para anular os valores são onde estão sobrando a dotação orçamentária. Não podemos utilizar esta dotação para empenho destes profissionais, porque devem ser empenhados em dotação específica. Quanto ao valor da suplementação, está sendo pedido, tendo em vista que a folha de encargos deste recurso tem em média mensal que gira em torno de mais de R$400 mil mensais. Ao que se refere à rúbrica como questionamento, que no caso seria as dotações orçamentárias, estas estão disponíveis no segundo quadro, o qual será anulado. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente Andréia Cristina Dunquitisca, contadora. Solicita a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura do ofício recebido da Câmara Municipal de Florianópolis. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Florianópolis, Gabinete da Vereadora Pri Fernandes. Ofício número 35/2021. Florianópolis, em 26 de julho de 2021. Ao senhor Marcos Antônio Coge, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo. Assunto: criação da Câmara Técnica sobre a Proteção Animal na Federação Catarinense de Associações dos Municípios, FECAM. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente, sirvo-me no presente ofício para informar a Vossa Excelência encaminhamento à solicitação à Federação Catarinense de Associação dos Municípios, FECAM, por parte desta vereadora que ora subscreve, para a criação de Câmara Técnica sobre Proteção Animal, conforme ofício anexo. O objetivo, em linhas gerais, é a criação de um núcleo especializado para a promoção de congressos, seminários, estudos sociais, políticos, econômicos, técnicos científicos e propor políticas públicas, em geral relacionadas ao bem-estar e à proteção animal dos municípios, nos municípios do Estado de Santa Catarina. Desta forma, contando com o apoio da Vossa Excelência nesta demanda, coloco-me à disposição para eventuais sugestões e questionamentos,
bem como solicito seu apoio nesta busca pelo fortalecimento da proteção animal em todo o Estado junto à FECAM. Respeitosamente, Pri Fernandes, vereadora. Tem mais um. Tem um ofício também, número 26/2021. Florianópolis, 16 de agosto de 2021. Ao senhor Clenilton Pereira, presidente da Federação Catarinense Associação dos Municípios, FECAM. O assunto é a solicitação e a criação do Fórum Técnico sobre Proteção Animal nesta FECAM. E ali está designado qual seria a função, qual seria o que seria essa criação do projeto, a relevância e o que é a proteção animal. Solicita a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura do ofício recebido da Câmara Municipal de Papanduva. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Papanduva, ofício número 0082/2021. Papanduva, em 4 de agosto de 2021. A Sua Excelência ao senhor Marcos Antônio Coge, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo. Rua Augusto Kichler, número 1286, Centro, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: solicitação de mobilização em favor da recuperação da rodovia SC 477. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente. Vimos através deste presente encaminhar a Vossa Excelência uma cópia de moção de repúdio, número 0034/2021, aprovada na sessão ordinária do dia 3/8/2021, a ser encaminhada ao Governo do Estado de Santa Catarina, no que diz respeito ao abandono da rodovia SC 477, no trecho compreendido entre os municípios de Papanduva e Canoinhas. Uma vez que há décadas não são realizadas manutenções corretivas e preventivas, equilibradas ao uso desta via, o que tem se tornado um descaso com o contribuinte catarinense, que corre até o alto risco devido ao trafegar neste local. O objetivo deste expediente é de contar com o apoio desta respeitável Casa de Leis para que também elaborem moção de repúdio nos mesmos moldes, para unir forças na luta por esta causa regional tão relevante. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais vereadores protestos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, César Augusto Bussolaro dos Santos, presidente. Solicita a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura do ofício recebido da Câmara Municipal de Canoinhas. Estado de Santa Catarina, Câmara de Vereadores de Canoinhas. Legislativo aberto à comunidade. Ofício número 446/2021. Canoinhas, em 4 de agosto de 2021. Ao senhor Marcos Antônio Coge, presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminhamento de requerimento. Com meus cordiais cumprimento, encaminho a cópia do requerimento número 355/2021, de autoria de toda a edilidade presente. Colocamo-nos à disposição para se fizerem necessário, reiterando votos de consideração e apreço. Respeitosamente, Gilmar de Souza, presidente do Poder Legislativo de Canoinhas. Tendo em vista o membro da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, o vereador Rafael Alberti, ter se declarado impedido de efetuar no parecer quanto às contas da Prefeitura Municipal referente ao ano 2016, por ter parentesco com o prefeito em exercício à época, nomeia o senhor Mauro Falqueves para ocupar
o lugar de membro da comissão, da presente comissão, somente para efetuar o parecer referente à rejeição ou aprovação das contas relativa ao ano de 2016. Está em primeira discussão o projeto de lei 34/2021. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei 34/2021. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de lei 34/2021. Está em primeira discussão o projeto de lei 35/2021. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei 35/2021. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 35/2021. Solicito o vereador Rafael Alberti para efetuar a leitura dos pareceres das comissões competentes referentes aos projetos de lei 36/2021 e 37/2021. Em análise dos termos de legalidade, o projeto de lei número 36, que cria o programa de melhoria para propriedades aos produtores rurais, para a realização de benfeitorias e ampliações de lavouras em propriedades rurais do município de Bela Vista do Todo e da outras providências. Apresenta todos os requisitos indispensáveis à sua aprovação, sendo que também não apresenta problemas redacionais. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação não encontra óbices à sua aprovação. Após a análise da matéria, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do município verificou que o projeto de lei número 36, encaminhado pelo Poder Executivo, que cria o programa de melhorias para a propriedade aos produtores rurais, para a realização de benfeitorias, a ampliação de lavouras em propriedades rurais do município de Bela Vista do Todo e da outras providências, possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Portanto, somos favoráveis à sua aprovação. Solicito ao vereador Mauro para efetuar a leitura dos pareceres das comissões competentes referentes aos projetos de leis 38, 39, 40 e 41 de 2021. Senhor presidente, tem mais o número 37 para mim fazer a leitura. Visto que o projeto de lei número 37, que institui o programa de incentivo ao desenvolvimento econômico no município de Bela Vista do Todo e da outras providências, ser um projeto de amplo interesse da sociedade, não contém nenhum impedimento ao seu trímite nessa presente casa de leis, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do município é favorável à sua aprovação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto de lei número 37, que institui o programa de incentivo ao desenvolvimento econômico do município de Bela Vista do Todo e da outras providências. Solicito ao vereador Mauro Falquez para efetuar a leitura dos pareceres das comissões competentes referentes aos projetos de lei 38, 39, 40 e 41 de 2021. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, através de seus membros, manifesta-se de forma favorável pela aprovação dos projetos de lei número 38, 39, 40 e 41. Ambos que se tratam da abertura de crédito adicional suplementar e contêm outras providências. Tendo em vista a inexistência de óbices legais e constitucionais, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nada tem a opor à tramitação dos projetos de lei de número 38, 39, 40 e 41, que tratam sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Está em primeira discussão o projeto de lei 36/2021 com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei 36/2021 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em primeira discussão e votação projeto de lei 36/2021 com os pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei 37/2021 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 37/2021 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 37/2021 com os pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei 38/2021 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 38/2021 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 38/2021. Está em primeira discussão o projeto de lei 39/2021 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 39/2021 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 39/2021 com os pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei 40/2021 com os pareceres. Encerro a discussão, coloco em primeira votação o projeto de lei 40/2021 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 40/2021 com os pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei 41/2021 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 41/2021 com os pareceres. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 41/2021 com os pareceres. Eu solicito a vereadora Maíra para fazer a leitura do parecer do projeto de lei 33. Parecer jurídico. Solicitante: Marcos Antônio Coge, presidente da Câmara de Vereadores do município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: possibilidade de aprovação do projeto de lei número 33/2021, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal. Relatório: trata-se o presente parecer acerca da análise do projeto de lei número 33/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. É o breve relato dos fatos, passa-se a apreciação. Prefacialmente, importante destacar que o exame Procuradoria Jurídica cinge tão somente a matéria jurídica envolvida, nos termos de sua competência legal, tendo por base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvam o juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes. Da constitucionalidade. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe em seu artigo 24 as competências concorrentes, dentre as quais o inciso 1º traz a competência legiferante sobre o direito financeiro. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar corretamente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Inciso 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inciso 3º. Inexistindo a lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
para atender às suas peculiaridades. Inciso 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário, destacando-nos. Neste sentido, cabe à União editar as normas gerais, inciso 1º do supracitado artigo, e neste mister incumbe Estados-membros e suplementação do inciso 2º do supracitado artigo. No que concerne aos municípios, de acordo com o artigo 30, inciso 1º e 2º, também do texto maior, disciplina a questão de acordo com suas peculiaridades locais. Artigo 30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, segundo, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, destacamos. Ainda sobre o aspecto da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe sobre o artigo 166, inciso 8º. Artigo 166. Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma de regimento comum. Inciso 8º. Os recursos em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Do crédito suplementar. A União, do exercício de sua competência para editar normas gerais, editou a Lei Nacional número 4.320 de 1964, recepcionada materialmente pela CRFB 88, com status de Lei Complementar 2, dispondo entre os artigos 40 a 46 acerca dos créditos adicionais, gênero do qual crédito suplementar é a espécie. A supracitada norma, em seu artigo 40, descreve que são créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas da Lei de Orçamento, ou seja, a despesa não prevista ou que se mostrou maior do que a inicialmente prevista. Ainda no aludido diploma normativo, o artigo 41 do inciso 1º dispõe que o crédito suplementar é uma das modalidades de crédito adicional e destina-se ao reforço de dotação orçamentária, ou seja, nos casos em que ele se faz presente, houve previsão de despesa no orçamento, mas no curso da execução orçamentária, provou-se que a referida previsão seria insuficiente para realizar todas as despesas necessárias. Daí, portanto, a necessidade de aumentar o nível das despesas e reforçar a previsão dotação anteriormente aprovada. No outro giro, o princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza e necessidade de autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso 5º, da CRFB 883, bem como o artigo 42 da Lei 4.032/04, além de que deve ser precedido de justificativa e de existência de recursos disponíveis, nos termos do artigo 43 da Lei Nacional 4.320. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa, inciso 1º, considerando-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, os provenientes de excesso de arrecadação. Terceiro, os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais, autorizados em lei.
Quarto, o produto de operação de crédito autorizadas em forma de juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Cabe ressaltar, outro sim, que os créditos adicionais, uma vez aprovados, incorporam-se ao orçamento do exercício. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Do projeto de lei número 33/2021. Neste mister foi apresentado o projeto de lei em anexo, visando a autorização para abertura de crédito especial suplementar para o exercício de 2021. Pois bem, o ofício número 002/2021 do setor contábil da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo justifica a abertura de crédito suplementar com o objetivo de destinar o valor exclusivamente para a folha de servidores do Fundeb, sendo dividido 70% deste recurso para os profissionais do magistério que atuam na atuação básica e 30% aos demais profissionais que estão na educação básica, sendo os valores para a dotação que se empenha a folha de pagamento e encargos do Fundeb, onde esta está faltando dotação para empenho desta folha. No que tange à existência de recursos disponíveis, estes estão sendo retirados de onde estão sobrando dotação orçamentária. Em consulta ao que aduz o Tribunal de Contas a respeito do assunto, este relata que cumpre ressaltar que a condição permissiva estabelecida pelo citado dispositivo legal de que possam ser abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação, utilizando seu saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. Considerando-se assim ainda, a tendência do exercício deve ser revestida de demasia prudência. Friso que a apuração dos valores baseada na tendência do exercício deve ser procedida de adequada metodologia de cálculo, que leve em consideração os possíveis riscos capazes de afetar os resultados pretendidos. Acrescenta-se ainda a necessidade de um acompanhamento mensal pelo gestor público, com o intuito de avaliar se os excessos de arrecadação estimados estão se concretizando ao longo do exercício e se as fontes de recursos onde foram apurados excessos de arrecadação mensais são utilizados para a abertura de créditos adicionais. Permanecem apresentados resultados superavitários, pois, caso contrário, serão necessárias medidas de ajustes e delimitação de despesas que evitem um desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas. Nesta linha, o ofício número 002/2021 buscou apontar a justificativa, bem como a existência de recursos disponíveis nos termos do artigo 43 da Lei Nacional 4.320, já colacionada a lúrias. Outro sim, por fim, é salutar a necessidade da observância ao parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual dispõe que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto à sua vinculação, ainda que em exercício diverso aquele em que ocorrer o ingresso. Da conclusão, diante do exposto, não se vislumbra óbice ao pretendido, uma vez que o respeito ao limite da abertura de créditos orçamentários suplementares é de responsabilidade do Executivo Municipal, cabendo a este responder perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por eventual excesso. Portanto, visto que o presente projeto de lei atende aos pressupostos legais sobre o aspecto jurídico e encontra-se apto a ser aprovado até o presente momento, é subcensura o parecer que se submete à elevada apreciação,
com base nas informações apresentadas e nos documentos anexos, sem embargo de outras opiniões. Bela Vista do Toldo, em 24 de agosto de 2021, Elisiane Aparecida de Lima, consultora jurídica. Está em primeira discussão o projeto de lei 33/2021. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei 33/2021. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 33/2021. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia, e nada mais tendo a ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião e convoco a todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 31 de agosto de 2021, às 18 horas, no recinto da Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.